Olá, sétimo ano, tudo bem? Sétimo ano, hoje nós vamos falar sobre a vegetação, os domínios da natureza no Brasil. Vocês podem acompanhar usando a apostila da página 46 à página 54. Quando a gente fala de vegetação, nós temos que nos atentar para alguns detalhes. Um deles é que a vegetação e o clima sempre caminham juntos. Quando você tem uma região com clima quente, como é o caso da região norte, por exemplo, do Brasil, nós vamos ter uma vegetação com árvores grandes, uma vegetação típica daquela região. E isso acontece em todo o Brasil. O texto da apostila vai trazer essa divisão dessa vegetação para a gente, e eles usam o nome, a nomenclatura, de domínio morfoclimáticos. Por que isso? Porque a vegetação ela não vive sozinha. Como eu falei anteriormente, a gente tem uma série de características de clima, de relevo, de outros fatores que vão estar acompanhando. Na página 46, nós temos um mapa que pela legenda vocês vão conseguir perceber aí aonde predomina cada tipo de vegetação. Nós não podemos esquecer que esse mapa ele se refere à vegetação natural. Ele não considera a ação humana sobre o território. Nós sabemos que o ser humano é o grande responsável pelos desmatamentos. Então, muita coisa das nossas florestas, da nossa vegetação, já foram destruídas pela ocupação humana, para a formação de cidades, para mineração, para a construção de usinas, para uma série de fatores. Então, esse mapa representa a vegetação natural, digamos assim, de antes do ser humano ocupar o nosso espaço, ok? Gostaria de ressaltar também com vocês a questão que está em branco aí na legenda, chamado área de transição. O que é uma área de transição? É como se fosse um corredor de uma casa, de um local grande, que dá acesso a dois lados. Que dois lados seriam esses? Duas vegetações diferentes. Então, quando você olha a área de transição, você percebe que está terminando uma vegetação e logo depois está começando a outra. Então, geralmente, nessas áreas de transição, a vegetação apresenta características dos dois tipos. Quando você olha, por exemplo, a área da Amazônica com a área do Cerrado, você percebe que tem uma área de transição entre uma e outra, que ora vai apresentar a característica do domínio morfoclimático amazônico, ora vai apresentar características do Cerrado. O texto vai mostrando para vocês, vai falando sobre cada um desses domínios. O domínio amazônico, que eu já falei um pouco, né, que também é chamado de floresta equatorial, pelo fato de estar próximo da linha do Equador, por ser uma região de clima quente, onde predomina árvores grandes. Na página 47, nós temos um hashtag geografia, que é uma pesquisa que eles estão pedindo para fazer sobre duas coisas importantes da vegetação. Uma é sobre dossel e a outra é sobre serrapilheira. E vocês vão fazer essa pesquisa para mim no caderno, mas eu vou deixar toda a descrição no final, tá? Para vocês saberem exatamente o que vocês vão pesquisar. Na página 48, nós temos os domínios de mares e morros. Esse eu acho que é o domínio morfoclimático mais fácil da nossa compreensão, porque ele faz parte aqui da nossa região, né? Quando vocês observam o texto, ele fala que vai desde o Rio Grande do Norte, que é lá no Nordeste, até o Rio Grande do Sul. Então, quando a gente viaja daqui para o Rio, daqui para Angra, que a gente vê aquelas serras, aquelas áreas montanhosas, a gente está passando por essa área denominada de mares de morros. Depois os domínios de araucárias, e assim o texto vai sendo bem claro com vocês. Eu não vou me estender porque senão o vídeo fica imenso. Tenho certeza que vocês lendo, vocês vão conseguir compreender. Depois o domínio da caatinga, que nós até já falamos um pouco sobre ele,
porque é a região do semiárido, né, aquela região bastante seca, e a vegetação recebe esse nome. E esse nome, Caatinga, ele é de origem indígena, que significa mata branca ou clara e aberta, porque são uma vegetação que na época da seca as árvores perdem as folhas, ficam completamente secas e retorcidas, e quando volta a chover, elas brotam novamente e voltam a ter folhas verdes. Depois do domínio do cerrado, que tem um texto bastante interessante aí, falando sobre matas ciliares, que as matas ciliares, elas são as matas que ficam próximas às regiões dos rios, que servem de proteção para esses rios. E eles falam também a respeito das queimadas naturais. Essas queimadas naturais, elas ocorrem com frequência nessa região do cerrado, mas não é aquela queimada que o ser humano põe e perde o controle e sai queimando tudo, tá? Então essa queimada natural, ela faz parte do processo de renovação da vegetação dessa área. Na página 50, nós temos aí o domínio das pradarias, que é mais comum no Rio Grande do Sul, são regiões mais planas, com a vegetação mais baixinhas, onde geralmente é utilizado para fazer criação de gado, para pasto. O texto fala também de um processo que ocorre nessa região das pradarias, chamado de arenização. Se você prestar atenção na expressão arenização, ela vem de areia. Então, como eu falei que essa área é uma área de criação de gado, que as pessoas usam para a pecuária, o pisoteio do gado, o gado que vai pisando nessa terra, é um dos motivos da arenização. Não é o único, mas é um dos motivos. E a arenização é um processo bastante preocupante, porque se não houver controle, a gente pode ter, de repente, com o passar do tempo, a formação de um deserto. Se toda a vegetação acabar, se a gente não tiver mais a irrigação, não tiver água, a gente corre o risco de ter um deserto nessa área, ok? Na página 51 nós temos uma atividade de 1 a 3, fácil, simples, que vocês com as informações do texto vão conseguir fazer. E depois ainda na página 51 fala a respeito das faixas de transição e o complexo do Pantanal. A faixa de transição eu já expliquei um pouco sobre no início, que é uma área entre uma vegetação e outra, e o complexo do Pantanal, ele chega a ser um pouco, digamos que famoso, né? Porque é uma área que ela é alagada durante o período das chuvas e quando não é o período de chuva, forma alguns lagos e é muito comum as pessoas irem para lá para pesca. E também é uma região que tem bastante criação de gado. Vocês vão fazer para mim, dessa apostila da página 51, as atividades que eu já falei, né? 1, 2 e 3. Depois na página 53, aonde está escrito atividades, fala sobre turismo ecológico, não precisa fazer essa atividade. Pode começar a partir do Organize as Ideias, da página 53, e a hora de estudo da página 54. Depois, vocês já sabem, fotografem tudo e me enviem. Até mais!